Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? É sempre bom estar no meio da família da gente, né? Vocês são a minha família. Olha, assim, eu gosto de olhar para a igreja, né? Vocês são muito lindos, lindas do Senhor, né? Isso. Isso mesmo, né? Somos todos bonitos, né? Graças a Deus. Mas, meus irmãos, meu coração está muito feliz, está muito alegre de estar aqui com vocês. Eu vinha orando por uma oportunidade de Deus. Eu sempre peço ao Senhor que aquelas oportunidades que são do Senhor, para que eu possa compartilhar a palavra, que venham. Aquelas que não são, Deus escolha outro. Mas eu entendo diante disso que esse tempo, esta noite, Deus escolheu para que eu compartilhasse a sua palavra. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, muito alegre. Não é porque tudo está indo muito bem, do jeito que pelo menos meu coração gostaria, não é verdade? Nós temos lutas, temos problemas. Eu acho muito interessante e me alegra o coração isso, que a palavra de Deus, o nosso Deus, não nos ensinou nenhum tipo de magia, né? Que você faz isso e os problemas vão desaparecer da sua vida, não. E o meu Deus me ensina e me enche de força para enfrentar as lutas, as dificuldades, e nós vencemos em nome de Jesus. E assim na sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Por isso que a palavra em Filipenses nos diz, nos exorta, alegrai-vos sempre. Eu não ouvi, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, insistindo, alegrai-vos no Senhor, porque se alegrar com esta vida não está fácil, né? Alegrar com o preço do feijão e outras coisas não está muito fácil, não é verdade? Mas no Senhor nós podemos nos alegrar. Ele nos enche de alegria, de força, de vida, de ânimo. Por isso podemos dizer que a nossa alegria não é a conta cheia de dinheiro, né? Que talvez faz tempo, né, que isso não acontece. Não é isso ou aquilo, se tem o carro do ano, se tem o melhor celular do mercado, nada disso. A nossa alegria tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo, que está vivo para todo sempre. Isso alegra meu coração, irmãos, enche meu coração de entusiasmo, e isso que nos torna imparáveis é o próprio Senhor. Queridos, nós temos muita coisa aqui para acontecer ainda, que nós queremos compartilhar com os irmãos. E nós vamos aqui começar com um vídeo, não é isso? Tudo ok aí? Então vamos assistir um vídeo rápido do Projeto Vida, vai dar um resumo do Projeto Vida aí para você. Conheça um pouco do trabalho da equipe Alfa, do Projeto Vida. Nós trabalhamos dentro das escolas, onde levamos uma conscientização para os alunos e falamos sobre o verdadeiro valor da vida. E ali nós ensinamos contra o bullying, as drogas, a depressão e entre outros. E através das artes, nós mostramos para eles como tomar verdadeiras decisões. E temos programações para as crianças também, onde ensinamos sobre coleta seletiva, higiene pessoal e contra a pedofilia. E já no sábado pela manhã, nós temos a nossa ação social, onde montamos toda uma estrutura e temos corte de cabelo, barraca de aferição da pressão arterial e glucose, aconselhamento familiar e pessoal. Também temos distribuição de pipoca e algodão doce, além de pinturinha no rosto para as crianças e esmaltação de unhas. Tudo isso no sábado pela manhã. À noite acontece o show do Projeto Vida, onde nós usamos tudo como estratégia para atrair as pessoas. E temos apresentações de dança, demonstração de força, arte da pirofagia, onde o pessoal vai manipular fogo e também vão cuspir fogo, vão esquentar a noite do pessoal. Além de apresentações de teatro e no final uma mensagem evangelística, onde muitos são convidados a conhecer Jesus. E não para por aí. No domingo pela manhã nós temos a participação no culto dominical. E à tarde também temos programações com as crianças. E à noite encerramos com o nosso culto missionário. E esse é só um pouco do trabalho da equipe Alfa do Projeto Vida. Amém, amém. Louvado seja Deus. Rapidinho, cadê o Bruno? Bruno, por favor, missionário do projeto também. Ele é o diretor da EDM. Ele tem 3 minutinhos para falar, hein, Bruno? Isso aí, vamos lá. Meus queridos, para honrar os 3 minutinhos, boa noite mais uma vez. Que alegria estar nessa casa, uma casa abençoada, que abençoa todos os dias, todos os meses, todos os anos, a missão do Projeto Vida. Tem uns rostinhos queridos ali, ó. Ei, coisa linda, hein?
Meus irmãos, eu estou aqui para falar sobre a nossa escola missionária, escola de missões do Projeto Vida. Nós já participamos de alguns cultos com os jovens aqui da igreja, e esse ano nós queremos trazer um novo desafio da nossa próxima escola missionária. Vamos assistir um videozinho? Nós temos um vídeo aí de 55 segundos que vai resumir um pouquinho do nosso trabalho na escola missionária. Litoral Paranaense. Um lugar onde há pessoas ainda não alcançadas. Um lugar onde vai ter muitos desafios e você é o nosso convidado a alcançar os povos ribeirinhos. E o nosso destino vai ser Guaraqueçaba, um lugar bem tranquilo e de um povo acolhedor. E o que você deve esperar dessa EDM? A oportunidade de evangelizar os ribeirinhos do nosso litoral, fazer você ter uma experiência diferente fora das quatro paredes. E não somente evangelizar, mas praticar o amor com ações e fazer do seu jeito de ser uma ponte para alcançar mais pessoas e usando várias técnicas e estratégias que você vai aprender. Você também vai aprender como ser estratégico com serviços básicos para poder alcançar ainda mais essas pessoas. E claro, através da arte também, onde nós montamos toda uma estrutura para usar como estratégia para levar algo diferente e alcançar as pessoas daquela região. EDM 2026. A sua missão começa aqui. Nós poderíamos falar tantas coisas, mas o tempo não nos permite. Mas uma das portas muito especiais que Deus abriu, falando ainda do Projeto Vida, que Deus abriu para nós e que ainda tem sustentado essa porta, são as escolas. Quando nós vamos para uma cidade, sempre trabalhando com as igrejas, nós trabalhamos no meio de semana com as escolas, e no final de semana, então, nós trabalhamos nas praças, nas ruas, na área social, né? Nós montamos as barracas, tem toda uma estrutura, aí tem corte de cabelo, verificação da saúde, essa parte toda da saúde tem uma barraca voltada para isso, glicose, pinturinha de rosto, esmaltação, muita coisa, pipoca, a gente faz de tudo, né? E essas pessoas são enviadas para uma barraca muito especial, que é a menina dos olhos do Projeto Vida, que é a barraca do aconselhamento familiar, que nós falamos, né? Mas ali elas têm a oportunidade, essas pessoas, de ouvir falar de Jesus. E são muitas as pessoas que têm entregue a sua vida a Cristo e que as igrejas estão colhendo frutos maravilhosos disso. Testemunhos que temos de pessoas que estavam, até mesmo havia uma família que o pai e a mãe das crianças estavam nas drogas, totalmente envolvidos nas drogas, e num trabalho desse, no sábado também acontece, na praça, esse casal veio à frente, entregou a vida a Cristo, a igreja deu apoio, e tivemos a grata notícia, né, um tempo atrás, de saber deles, que eles estão firmes com Cristo, se batizaram, estão firmes na igreja, e foram libertos das drogas para a glória do Senhor Jesus. E é assim, né, o Evangelho é o poder de Deus, nós vamos pregando, fazemos a nossa parte, e o Senhor vai agindo poderosamente. Queridos, falando em escolas, nós temos enfrentado assim umas situações muito difíceis. Os irmãos sabem da realidade que está se apresentando nas escolas, né? Parece que, principalmente depois da pandemia, as pessoas perderam ainda mais o ânimo, a razão de viver. Isso sempre, a questão do suicídio mesmo, sempre aconteceu. Os psicólogos hoje, muitos já estão pensando que não dá para ficar omitir esta questão, mas é necessário abrir, é necessário conversar, é necessário discutir esta questão. Mas a verdade é que temos visto isso. Temos visto essa realidade, sem falar na pedofilia, a violência, o bullying, então é demais, né? E a violência, as drogas também, e nós trabalhamos todos esses temas. Nós estivemos em Cafelândia, pastor Edilson, missionário de missões estaduais também, um homem de Deus, ele está ligado ao projeto Barnabé. Estivemos lá, foi um privilégio estar com ele é bem envolvido na cidade, mas antes de irmos para lá, a própria prefeitura solicitou que nós abordássemos mesmo essa questão do
do abuso sexual, né? Exatamente porque era o mês de maio ainda, então veio esse tema. E nós fomos para lá e abordamos sobre isso através da estratégia, os teatros, as danças e tudo. Sempre nos teatros Jesus Cristo é o centro, como você verá daqui a pouco. E essa palavra ficou no coração daqueles jovens. É impressionante aquilo que Deus tem feito, irmãos. É sem exagero. Nós muitas vezes estamos aqui apresentando, alguns alunos choram, correm para o banheiro, os professores vão atrás, sabe, Deus vai mexendo, né, na sujeira que está no fundo do poço, né, da vida deles, vai trazendo aquilo à tona, eles vão percebendo a situação que eles estão, e a melhor coisa é essa, porque quando se percebe onde você está, numa situação no fundo do poço, é que você quer olhar para cima, é que você quer sair daquela situação. E esses alunos, eles veem essa situação e querem Jesus para as suas vidas. No final, nós temos um tempo para conversar com eles. Irmãos, muitos alunos vêm à frente, querendo conversar com os missionários, e ali nós temos a oportunidade de falar de Jesus de uma forma aberta, de uma forma clara, queridos. Eu não sei até quando que ainda haverá esta oportunidade, mas é uma porta que Deus abriu. Você já pensou proclamar o Evangelho para uma plateia cativa de 600, 800, 1000 e tantos alunos de uma vez só? E por isso as nossas estratégias, porque senão você não consegue nem a atenção deles, e Deus então fala ao coração deles. O pastor Edilson mandou uma mensagem para mim há poucos dias agora, falou: pastor Davi, eu quero agradecer muito pela vinda do Projeto Vida aqui, os missionários vieram aqui, nos apoiaram, e é maravilhoso o que está acontecendo aqui em Cafelândia. É maravilhoso o que Deus está fazendo aqui. Realmente muita coisa está vindo à tona. Os alunos estão procurando ajuda, e ele está muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Não é o Projeto Vida, não sou eu, não é o pastor Paulo, mas é o Senhor. Só Ele pode transformar o ser humano, e Ele está fazendo isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós agradecemos muito a Deus, e queremos sim ser desses imparáveis, sempre, sempre trabalhando mais para o Senhor com todo o nosso coração. Um dos teatros que nós usamos quando vamos juntamente com as igrejas, muitas vezes nas praças, é o teatro que você vai assistir agora. Esse teatro, ele fala sobre o Deus que criou todas as coisas, não é? Que criou todas as coisas, e também o ser humano. Mas um dia o ser humano, ele fez uma escolha, e uma escolha errada. Ele escolheu abandonar a Deus e se voltar para o pecado, e ele virou as costas para Deus. Mas Deus, que é amor, a sua natureza é amor, exigiu que ele fizesse alguma coisa. Ele enviou o seu filho ao mundo, que estará sendo representado por esse jovem com a faixa vermelha aqui. E então Jesus Cristo veio ao mundo e tomou o nosso lugar naquela cruz, e derramou o seu sangue por nós, para que todo aquele que cresce nele não fosse condenado eternamente, mas tivesse a vida eterna. E você vai ver um pouco disso. Você verá a situação que o ser humano se encontra sem Deus também nesse teatro. E eu quero que você medite sobre isso, porque, como eu costumo dizer, é tão bom estarmos aqui, estamos em comunhão entre irmãos, cantamos, batemos palmas, celebramos, mas agora mesmo lá fora, há muitas pessoas sem Jesus, que estão dando passos largos para o inferno, estão com as suas vidas, famílias, casamento, sendo destruídas, e nós precisamos anunciar esse Jesus, que tem restaurado a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, e nós sabemos que o Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Nós precisamos anunciar esse Jesus. Então preste atenção, assista agora O Redentor.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Nossa, cansa um pouquinho fazer isso. Eu sou a Thalita e eu vou compartilhar com vocês uma experiência de uma das escolas que a gente trabalhou. Recentemente, como o pastor Davi disse, a gente trabalhou em Cafelândia, no mês de maio. E esse é um mês onde a gente também fala sobre a prevenção do abuso sexual. E ali, normalmente, eu conto o meu testemunho. E para quem já ouviu, sabe que eu passei também por um abuso sexual que durou dos meus 8 anos até os meus 15 anos de idade. E aí eu conto isso para as pessoas, eu falo, né, do fato de Jesus ter sido a minha esperança no meio disso tudo. E ali, depois de ter contado esse testemunho na escola e também ter encerrado, né, todas as nossas apresentações, uma aluna, ela me procurou, ela foi conversar com uma missionária e ela estava chorando, desesperada. E aí essa missionária, ela me chamou. Aí ela falou: Thalita, aquela menina, ela está chorando, você pode conversar com ela? E eu fui conversar com ela, né? E aí essa menina me contou que ela estava passando por um abuso sexual também. Ela estava passando por um abuso sexual pelo tio dela. Esse tio tinha uma família já, ele era casado, tinha filhos da idade daquela menina também. Ela tem 12 anos. E ela falou: Thalita, eu não tive coragem de contar isso para minha mãe, até porque eles moram todos numa única casa. O tio, a família dele, ela e a mãe. E ela falou: eu não tenho coragem de contar. E aí, nisso também, ela revelou que ela não entendia quem de fato era Jesus. Ela não entendia quem era Deus, o porquê de Deus permitir, né, aquela situação toda na vida dela. Ela estava passando por esse abuso desde os 9 anos de idade, eu acho. Então já fazia muito tempo. Tempo suficiente para a identidade dela ser totalmente quebrada, né? E aí eu falei para ela, eu falei de Jesus, eu falei: olha, Jesus te ama, apesar de todo esse cenário. E aí eu também relembrei ela do meu testemunho, eu falei: você viu só, eu passei por isso também, mas no fim eu entendi quem era Jesus, que Ele era a minha esperança. E deu tudo certo. Hoje eu posso dizer para você que eu não estou mais passando por um abuso, eu não estou vivendo mais nesse cenário horrível. E aí, nisso, eu evangelizei ela, falei que Jesus amava ela, que Jesus podia ser, sim, a esperança dela, mesmo naquele cenário totalmente horrível. E aí ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus. E aí, no final disso, eu falei para ela também: olha só, agora que você aceitou Jesus, você vai ter que tomar uma atitude de coragem. Você vai ter que contar essa situação que você está passando para alguém de confiança. Aí eu apontei para um professor ali presente. Aí eu perguntei: você confia naquele professor? Aí ela falou: confio. Aí eu chamei, né, o professor, perguntei para ela se ela se sentia confortável de compartilhar isso com ele. Chamei ele e aí ela compartilhou aquela história. E como vocês ouviram o que o pastor Davi disse, foi tão impactante tudo isso que aconteceu lá, que depois o pastor representante, né, da Igreja Batista ali de Cafelândia, ele mandou para a gente uma mensagem falando: olha só, foi tão impactante que a polícia, o Conselho Tutelar, eles estão se envolvendo nisso. Eles estão ajudando toda essa situação. Então, foi uma experiência que me marcou bastante. Meus queridos irmãos, e nós somos convidados ao exemplo da Palavra de Deus, onde vemos muitos homens de Deus que foram imparáveis na obra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Onde nos diz a frase que foi destacada aqui, nesta versão: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 6, versículo 3 apenas. De modo que lhes enviei mensageiros, são palavras de Neemias, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Estou fazendo uma grande obra. Meus queridos irmãos, eu quero
meditar com vocês rapidamente e o porquê desta expressão de Neemias respondendo àqueles homens que por muitas vezes insistiram com ele que ele descesse e vamos conversar. E ele respondeu então: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Queridos irmãos, o contexto, quando nós olhamos para este livro, eu sei que os irmãos já estudaram esse livro, não é? Conhecem esta parte, esta porção da palavra do Senhor. Quando nós olhamos para esse contexto aqui de Neemias, ele perguntou, e o capítulo 1 já nos fala sobre isso, ele perguntou a Hanani sobre como estavam os irmãos judeus que tinham ficado em Jerusalém, como estava Jerusalém. E aquele homem então trouxe notícias muito tristes da situação de Jerusalém e do povo. E ele disse que o povo estava passando por tremendo opróbrio, tremenda humilhação, e que a cidade estava destruída, os muros estavam derrubados, estavam destruídos e as portas queimadas a fogo. E o texto nos diz aqui que diante disso, Neemias, ele chorou. Neemias chorou por alguns dias, Neemias lamentou, Neemias orou, Neemias jejuou diante do Senhor. Eu gostaria que nós considerássemos por um breve tempo sobre características de uma pessoa imparável. Características de uma pessoa imparável. Obviamente eu não vou nem de perto, né? Não vou nem arranhar a superfície deste livro, porque não há tempo hábil para isso, nem poderia fazê-lo mesmo, mas quero apenas destacar algumas coisas que Deus falou ao meu coração sobre uma pessoa imparável. Neemias foi de fato, como vocês, muitos de vocês ou todos vocês já conhecem essa história, Neemias foi um homem exemplar, um homem imparável, um homem que Deus deu a ele e ao seu povo grande vitória, porque já haviam mais de 140 anos que os muros de Jerusalém estavam caídos, as portas queimadas a fogo, uma cidade abandonada, o povo que tinha ficado lá restante, que ficou depois que os demais foram levados para a Babilônia, no exílio, esse povo já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais condição nenhuma, eles já não tinham mais nada, eles estavam vivendo numa pobreza extrema, a situação era terrível. Agora imagine uma situação dessa, mais de 140 anos, deu tempo para muitas pessoas ali nascerem, viverem naquela situação, vendo os muros caídos, a cidade naquela situação terrível, a zombaria dos povos, inclusive dos samaritanos que estavam ali ao redor, humilhando este povo, um povo que tinha com Deus, tem uma história com Deus fantástica, de tantas vitórias, de tantas coisas que aconteceram. Agora Jerusalém naquela situação, e muitos passaram ali durante aqueles 140 anos, viveram a situação, morreram, e essa situação continuou. Então era uma situação muito triste, terrível, não era por menos que Neemias lamentasse, chorasse pelo seu povo, diante de uma situação tão deplorável como aquela. Neemias chorou, Neemias lamentou, mas Neemias também orou, buscou ao Senhor, ele jejuou diante do Senhor. Queridos, e uma das características de uma pessoa imparável é exatamente a oração, o jejum, a dependência de Deus, é estar diante de Deus. O imparável aqui que eu estou falando não é um simples fazer por fazer, um ativismo religioso, não, mas é fazer e se envolver por causa do Deus que colocou no seu coração, no meu coração, o seu Espírito, na nossa vida o seu Espírito, no seu coração um amor verdadeiro por esse Deus, pela sua obra, pelas pessoas que estão perdidas numa situação tão terrível. E era isto que estava no coração de Neemias. Neemias começou com oração, Neemias começou buscando ao Senhor, era no Senhor que ele fortaleceu o seu coração. E este homem então, ele orou ao Senhor. Quando a gente olha nas Sagradas Escrituras, nós vemos
Como a oração faz a diferença, a importância de estarmos na presença do Senhor, não fazer por fazer, mas fazemos porque temos um compromisso com o nosso Deus, temos estado na sua presença e recebido do seu poder. Moisés, por exemplo, foi um homem tremendamente usado por Deus, um homem que orava muito, um homem de um relacionamento extraordinário, face a face, como diz a palavra, com o seu Deus. Ele conversava com o nosso Deus, e Deus fez coisas extraordinárias através daquele homem que estava na presença de Deus. Podemos dizer que Moisés foi um homem imparável. Moisés estava sempre buscando a vontade de Deus, cumprir o querer do Senhor, estando na sua presença. Foi na sua presença que ele recebeu forças para ser imparável. Jacó também. Jacó, ali no val de Jaboque, ele orou ao Senhor: não te deixarei se não me abençoares. E ali ele foi abençoado, a sua vida foi transformada de uma forma radical, e por causa da oração, um homem que começou uma nova vida, uma nova etapa na sua vida, e tudo começou naquele lugar, através da oração, de uma conversa com o próprio Deus. E que diremos de Ana, que representam muito bem também as mulheres, não é verdade? Ana estava chorando diante de Deus. Ela também estava numa situação de humilhação, porque ela não podia ter filhos, e principalmente naquela época, isso era algo gravíssimo, algo terrível, que trazia vergonha para a família, que trazia vergonha para a mulher. Mas ela clamou, ela orou diante do Senhor, e o resultado nós sabemos, né? Maravilhoso. Ela teve um filho, o seu nome foi Samuel, o profeta Samuel, que a sua vida é exemplar e que fala até hoje aos nossos corações, um homem tremendamente usado por Deus. A oração pode mudar circunstâncias. Elias orou e o fogo desceu, não foi isso? Deus respondeu a oração de Elias de uma forma tremenda. E Neemias aqui, fortalecido na presença de Deus pela oração, atendeu o chamado, porque aqui, exatamente aqui, quando ele viu a necessidade, ele também se apresentou como a resposta àquela necessidade. Ele se apresentou, foi o chamado de Neemias. Então Neemias ali, ele foi chamado pelo Senhor, ele foi imparável, e ele não ficou só na oração e jejum, mas ele agiu. Ele fez alguma coisa, ele começou a trabalhar. E essa é uma das características também de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, um servo de Deus, que é imparável. É uma pessoa que se envolve com a obra, cada vez mais. O prazer dele é estar na obra de Deus. E ele então começou ali a trabalhar primeiramente na presença do rei, né? Ele era copeiro do rei, ou seja, era aquela pessoa que experimentava as bebidas do rei, antes do rei, porque naquele tempo se procurava usurpar do trono, dando um veneno, liquidando com a vida do rei. Colocava-se veneno na bebida, o rei tomava, morria, aquela pessoa tinha o direito de usurpar do trono. Então havia muito este perigo, esta prática. Portanto, haviam os copeiros, e Neemias era o copeiro do rei, um homem de confiança. Neemias então, certo dia, vai à presença do rei, e ele então toma o cálice primeiramente, mas o rei notou uma coisa, que Neemias naquele dia estava triste. Naquele tempo, diante de um rei, era como um pecado, era uma coisa muito errada, inaceitável, uma pessoa chegar com um semblante triste na presença do rei. Mas ele estava triste, e o rei observou, notou isso. Olha como Deus vai preparando as coisas, né? O rei notou isso. Ninguém poderia chegar diante de um rei naquela época e falar: rei, eu quero falar com o senhor, eu preciso disso, daquilo. De jeito nenhum. Era só se o rei falasse com você, era ele quem tinha que falar com você. E olha como Deus vai fazendo as coisas. O rei então falou: mas Neemias, o que está acontecendo com você? Você não está doente, então você está com tristeza no seu coração, o que está acontecendo? E Neemias então, ele relata e diz: olha, rei, eu não poderia estar diferente aqui, eu estou triste mesmo, porque a terra dos meus pais, a cidade dos meus pais está destruída, os muros estão destruídos, as portas queimadas a fogo, lá onde os meus pais, onde estão os sepulcros dos meus pais, por isso meu coração está angustiado. E olha que chance maravilhosa, quando Deus está no controle, né?
ele faz uma pergunta ao rei. Ele diz assim: o que me pedes agora? O que você quer? Já pensou, você está na frente de um rei, de uma autoridade, né, uma pessoa de muito poder e dinheiro aí da terra, e ele diz assim: ô Joa, o que você precisa? Oh meu Deus, já tira a lista, né, desse tamanho, já vai falando tudo o que precisa. E ele teve essa oportunidade, e sabe o que ele fez novamente? Orou. Ele diz aqui, então orei ao Deus do céu. Mas eu imagino, pastor, que não foi assim: peraí, rei, eu vou ali, já vou orar um pouquinho, já volto aí. Não deu tempo para isso, foi no pensamento mesmo, na comunhão dele com Deus, ele conversou com Deus. E agora, o que eu respondo? Não é? E ele foi ousado, queridos irmãos, porque ele falou: olha, rei, eu preciso de um tempo, eu preciso ir lá, eu quero que o Senhor me permita que eu vá ajudar o povo, vá reconstruir, mas eu preciso mais ainda, eu preciso de cartas, porque eu tenho que passar pelas suas terras, e tem governadores seus ali, e eu preciso que eles não invoquem comigo, não me bloqueiem, mas eles permitam que eu passe pelas suas terras, e eu preciso mais também, eu preciso de madeira, eu preciso de material, para construir as portas, os umbrais das portas, lá do meu povo de Jerusalém, e eu preciso também de madeira para minha casa. E sabe o que o rei disse? O rei disse: sim, eu vou te ajudar com tudo isso. Concedeu tudo isso a ele, porque tudo começou na presença de Deus. É assim que nós somos imparáveis. Não é apenas porque eu vou fazer, porque eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Nada disso. É na dependência do Senhor, é na oração. É ali que o Senhor transforma o nosso coração. É ali que o Senhor coloca em nosso coração a motivação correta para sermos imparáveis, para termos força, para termos ânimo para enfrentar tudo o que vamos enfrentar na nossa caminhada. E assim foi, através da oração que ele começou, mas ele trabalhou muito. E o seu trabalho começou ali diante do rei. E o rei arrumou mais ainda, né? Arrumou soldados, uma guarnição de soldados para cuidar dele, estar com ele. Então, Neemias chega naquela cidade, ele vê a situação, e ele relata no capítulo que segue, ainda no capítulo 2, que a situação era tão terrível. Ele chegou lá, não falou com ninguém, estratégia dele, ele foi analisar primeiro as coisas, e ele então andou por lá com o seu animal, talvez seu jumentinho, ou o cavalo, não sei, e ele foi andando, e ele diz assim: olha, não tinha, os escombros eram tanto, a sujeira era tanto, as coisas destruídas ali no meio, as pedras eram tantas, que nem o meu animal não conseguia passar por ali, tamanha destruição. Então ele chega diante do povo, e ele fala: olha, e ele se coloca no contexto. Isso é interessante, há muito que aprender aqui, né? Ele diz: nós estamos numa situação de humilhação, a nossa situação aqui é terrível, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E aí ele começa, irmãos, a relatar tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus fez, ele começa a testemunhar tudo aquilo que Deus fez, preparando o seu caminho para que ele chegasse em Jerusalém, como Deus falou e usou a vida do rei para que ele pudesse chegar ali. E diante disso o povo se animou, o povo ficou animado, e Neemias prosseguiu. É algo interessante que ele diz no versículo 20 desse capítulo 2, é o seguinte: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tens parte, né? Ele estava falando com os inimigos, mas eu quero destacar essa parte aqui. Ele diz: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Ou seja, Deus abençoa, tem a parte de Deus, sim, Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa missões, mas nós, missionários, temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte. Que Deus nos ajude verdadeiramente a continuarmos imparáveis na sua obra. Que Deus ajude você, meu irmão, no seu ministério aqui na igreja, a ser imparável. E onde você vai obter o poder, a força para isso? Na oração, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que você pode fazer em um ano, na oração, Deus pode fazer em um segundo. Deus pode ir muito mais além do que nós imaginamos. Por isso, nós teremos um coração imparável, seremos uma pessoa imparável na obra de Deus, se estamos na sua presença e se nos dispomos a trabalhar, queridos.
Mas algo interessante que eu quero trazer também é a convicção. É outra característica de uma pessoa imparável, a convicção. Versículo 6, voltando ao capítulo 6, versículo 3, onde nós já lemos, ele diz assim: estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Ele tinha esta convicção no seu coração. Ele estava rodeado pelos inimigos, e sempre esteve. Desde o início da carta, do livro, você vai encontrar versículos que vão falando, partes que vão falando sobre Tobias, né? Sobre os inimigos do povo de Deus, que riam deles. O quê? Vocês vão levantar esse muro? Que nada, vocês vão fazer isso em um dia só. Debochavam, riam, zombavam deles. Se vocês construírem esse muro, vai passar, só uma raposa já derruba tudo isso. E eles tentaram de outras formas, de tantas formas, acabar com aquela obra, de um jeito ou de outro, fazer alguma coisa. E aqui no capítulo 6, de novo, os inimigos, os mesmos inimigos, já não sabiam mais o que fazer, porque diz Neemias aqui no capítulo 6, depois você pode ver lá, que ele diz assim: nós estávamos numa fase já finalizando. Como que finalizando? As brechas já tinham sido tampadas, o muro já tinha sido erguido, só faltavam as portas, nós colocarmos as portas, e os inimigos se reuniram. E fala de uma forma geral que os inimigos ali, os nossos inimigos, diz Neemias, se reuniram e mandaram uma mensagem para ele: olha, Neemias, vem e nos encontremos numa das aldeias na planície de Ono. Porém, diz Neemias, planejavam fazer-me mal. É por isso que ele diz essa frase célebre: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Porque ele sabia que as intenções deles eram más, talvez matá-lo mesmo, tirar ele daquele. Se eles conseguissem apenas tirar ele como líder daquela obra, a coisa já parava. E eles queriam fazer isso. Meus amados, quantas situações, quando estamos envolvidos na obra de Deus, quantas situações querem nos desviar do foco que o Senhor tem para a nossa vida? Quantas vezes o inimigo, muitas vezes, coloca uma preocupação no seu coração, uma ansiedade no seu coração, mexe até mesmo usando pessoas para trazerem coisas críticas, oposição à obra de Deus, tentando desviar o seu foco, tentando distrair você para essas preocupações, para que você pare de fazer a obra, para que o seu coração deixe um pouco de lado as coisas do Senhor e se importe com as outras coisas. E era isso que eles queriam distraí-los, eles queriam tirar o foco de Neemias da obra que estava sendo feita, e por isso ele, com convicção, com certeza, com compreensão da importância daquela obra, ele diz isso: estou fazendo uma grande obra, e não posso parar. Você tem esse entendimento que você está fazendo uma grande obra? Meu amado, a maior obra que está sendo feita sobre toda a terra não é nem uma engenharia colossal, quem sabe de uma grande estrada, uma ponte extraordinária, coisas fantásticas que nós vemos por aí, recebemos notícias, não. A maior obra que está sendo feita sobre a terra não é nada da ciência ou alcançar outros planetas, não. A maior obra que está sendo feita sobre a terra é a pregação do Evangelho, porque essas coisas estão preparadas, como diz o apóstolo Pedro, estão preparadas para o fogo. Tudo isso vai queimar. Mas aqueles que são do Senhor, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que andam, mas andam de joelhos, andarão de pé diante dos seus inimigos, vencerão os obstáculos e serão imparáveis. É isso que Deus quer no nosso coração. Deus, aquece o nosso coração, faz-nos imparáveis, Senhor, para a Tua glória. Queridos, isso precisa queimar o seu coração, sabe, incomodar você, a obra de Deus. Eu preciso fazer parte, eu preciso me envolver.
Quando você chegar diante de Deus e se Deus perguntar, filho, o que você fez? Talvez você vai dizer, olha, eu fiz 3 faculdades, Senhor. Não que isso seja ruim, que Deus te abençoe, eu gostaria também de fazer. Mas eu fiz 3 faculdades, Senhor. Senhor, eu dei o melhor carro que eu pude para minha esposa. Eu tive um casarão, uma casa muito boa para minha família, ótimo, glória a Deus. Isso é muito bom. Mas e aí, se ele olhar para você e dizer assim, mas e o que você fez com o nome do meu filho? O que você fez com o Evangelho que transformou a sua vida? Que encheu o seu coração um dia? Que libertou você? Que através dele você compreendeu que eu amava você profundamente e perdoei os seus pecados? O que você fez com essa notícia tão boa, tão maravilhosa? O que você fez com a minha palavra que estava nas tuas mãos, que eu coloquei nas suas mãos e no seu coração? O que você fez? Você parou? Você estacionou num banco da igreja e ficou tranquilo, sossegado, já estou salvo? E Deus vai dizer, você deixou de fazer o principal. Você deixou de fazer o principal. Amados, o que mais valerá a pena diante de Deus naquele dia é estarmos diante dele de pé, no sentido de felizes, dizendo, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo para que o meu Deus fosse engrandecido, eu fiz de tudo que eu pude para que o meu vizinho pudesse conhecer Jesus. Deus o sabe. Eu fiz de tudo. Eu fui imparável. Como o tema da outra foi inconformados, né? Eu fui inconformado com a situação das pessoas ao meu redor que estavam sem salvação. Meus amados, a vida das pessoas, Jesus já fala que eles estão no caminho largo, não é isso? Porque a porta estreita é Jesus e o caminho, e ele é o caminho que leva à salvação, e poucos são os que entram por ele. Mas o caminho largo, as pessoas aí fora, queridos, estão num caminho largo, que leva à perdição. Mas quando chega no final deste caminho, é como se fosse um caminho escorregadio, que leva para a perdição eterna. E as pessoas estão caminhando para esse lugar escorregadio. Um dia, elas vão partir. O corpo delas vai se desfazer na terra. Mas elas vão ter que se apresentar diante de Deus. E qual será o destino dessas pessoas? Se há uma verdade que precisa ser pregada, é esta, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Amados, convicção. Este homem Neemias tinha a convicção da importância desta obra. A maior obra que está sendo feita sobre a terra é missões, é a pregação do Evangelho. Eu pergunto para você, você está fazendo parte desta missão que está no coração de Deus? Você está fazendo? Pastor, eu tenho orado. Ore mais ainda. Pastor, eu tenho investido a minha vida. Continue, seja imparável, continue investindo mais ainda. Pastor, eu tenho contribuído para a obra de Deus, aqui na igreja, para missões. Amém, continue fazendo isso. Seja imparável diante do Senhor, entendendo que esta é a grande obra, é a maior obra que está acontecendo sobre toda a terra. E eu pergunto para você, até quando nós vamos estar nessa obra? Você sabe? Pode responder. Até quando Jesus voltar. Muito bem, até quando Jesus voltar. Até lá, nós temos essa obra maravilhosa, o privilégio de falarmos desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus, que é o Deus eu sou, como o Evangelho de João nos traz.
esse Jesus que é o Deus verdadeiro, esse Jesus que ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não andará em trevas. Eu sou o pão da vida, eu sou a fonte das águas vivas, que a mulher samaritana experimentou, e a água é o Espírito Santo. Eu sou o Salvador do mundo. A esperança para esse mundo, irmãos, é Jesus. Ele é a única esperança para este mundo. E nós precisamos ser imparáveis. Imparáveis. As críticas não podem parar você. E a obra de Deus sempre tem. Sempre tem os opositores, de uma forma ou de outra. Não deixe que isso pare você. Não espere tapinha nas costas, não. Faça o que o Senhor te mandou fazer, como Neemias. O Senhor colocou uma obra no coração de Neemias, e Neemias foi até o final. O Senhor Jesus teve opositores, muitos, gente que odiava Jesus, gente que ridicularizava Jesus, mas inimigos verdadeiros. Mas Jesus não olhou para nada disso. Jesus continuou o seu caminho, e o seu objetivo era a cruz, por amor de mim e de você. Será que Ele merece que nós continuemos firmes, sejamos imparáveis a exemplo dele? É claro que sim. Ele espera isso de mim e de você. Amém? Um dia nós estaremos com o Senhor, mas até que Ele venha, como foi o cântico que nós cantamos, nós continuamos imparáveis, louvando a Deus. E eu digo para você uma coisa: se tem algo gratificante, é participarmos de missões, é vivermos missões. Estava conversando com o pastor Uchoa, nós estávamos trocando umas ideias aí. Nós queremos, como Projeto Vida, junto com esta igreja, e eu faço parte desta igreja, de nós alcançarmos, pastor Jean, algum lugar que Deus colocar através da oração, como colocou no coração de Neemias, um campo missionário, e a igreja ir juntamente conosco, e nós dispomos tudo que pudermos aí, que tivermos, né, no nosso alcance do projeto. Já tem 2 o quê? 2 colégios, amém, glória a Deus. Olha aí, vamos alcançar esse bairro para Jesus, amém? Vamos ser imparáveis, amém? Amém, glória a Deus, até que Ele venha. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Preste atenção. Eu espero que não. O melhor, é você quem vai perceber isso, mas esta pode ser a sua vida. Essa é uma dona de casa que sempre procura fazer tudo com muita dedicação para sua família, vizinhos e amigos. Sempre está ajudando alguém. Acredita que todos os caminhos levam a Deus. Por isso não vê a necessidade de ir à igreja nem ler a Bíblia. Ela pensa que suas boas obras ajudarão a ir para o céu. Aqui temos alguém que acredita que a verdade é relativa, que não passamos de um aglomerado de células, uma poeira cósmica. Alguns de seus heróis são Karl Marx e Simone de Beauvoir. Deus, Jesus, vida eterna. Fala sério, isso tudo aí é balela. A vida é só aqui e agora. Educação é a sua paixão. Você conhece alguém que nasceu na igreja? Que todo domingo vai aos cultos, mas não vê a hora do pastor terminar de falar? Essa pessoa pensa: acaba logo esse culto, eu quero ir para casa, pastor. Sua Bíblia passa a semana toda guardada. Não entende nem vê a necessidade de orar e estudar ela durante a semana. Acha normal sair para as festas e bares com seus amigos do trabalho. Nunca falou de Jesus para eles, até porque ele mesmo nunca teve um encontro com Jesus. Aqui temos alguém que está sempre com um olhar distante e triste. Seus companheiros são seus fones de ouvido.
sua tristeza é acompanhada de uma raiva incomum. Quando está em crise, a forma que encontra para diminuir a sua dor é se mutilando. Por isso está sempre com camisa de manga comprida. Jesus, eu não sei quem é. Olhem e vejam, alguém que um dia teve um encontro real com Jesus e por isso teve sua vida totalmente transformada. Eis alguém que ama a Deus. Todos os dias reserva um tempo para orar e estudar sua Bíblia. Entende que esse tempo a sós com Deus é importante. É um exemplo de responsabilidade e amor em sua casa, trabalho e na igreja. Reconhece e entende que missões é responsabilidade de todo filho de Deus. Por isso, faz seu emprego seu campo missionário. Além de orar por missionários e ajudar financeiramente, seu lema é: Cristo é a esperança que ao mundo eu vou levar. Olá! Vindo imagem de diversos lugares do mundo como Inglaterra, Austrália, Índia, Estados Unidos, Sudão e Chile, a luz do sol está desaparecendo, causando terror na maioria da população mundial, exceto entre grupos religiosos que dizem que Jesus voltou. Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele irá separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham
e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Glória a Deus. Vamos alcançar o Paraná para Jesus, amém? Amém. Vamos juntos alcançar este bairro para Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, eu fico tão feliz, estava olhando aqui nesta fichinha a lista de tantos projetos, né? Tantos desafios que Deus levantou, assim como levantou para Neemias, Projeto Vida, Ama Esportes, Missão Barnabé,
bênção esses ministérios, capelania, caminhoneiros, capelania hospitalar. Queridos, eu estou falando e poderia falar de muitos outros, CEPAS, Covo, capelania escolar, Cristolândia. São ministérios, amados, que nós andamos por aí, né, conhecemos de perto esses ministérios. São ministérios que, como diz, não é para enrolar não, eles dão resultados. E esses missionários, amados, eles estão lá, até que ele venha. Eles estão lá com as suas famílias, com seus filhos, esposa, esposo, estão lutando. Eles são homens e mulheres imparáveis, mas eles precisam, desculpa, eles precisam do nosso apoio. A voz não está ajudando hoje. Eles precisam do seu apoio. Eu sei que esta igreja, porque é a minha igreja, ela é missionária, tem um coração missionário. Sei que muitos de vocês oram por missões, ofertam para missões, e eu tenho uma gratidão muito grande por isso. Eu me sinto abençoado por Deus, eu, a Rosana, os missionários também em campo, o Projeto Vida, sentimos-nos abençoados pelas orações, pelas ofertas. Mas talvez você hoje à noite, Deus tocou no seu coração e você quer se envolver mais. Quem sabe você queira renovar a sua oferta, aumentar a sua oferta. Ou quem sabe você queira, e ainda você não fez isso, você queira ser um cooperador através das suas orações. E eu tenho aqui essa fichinha, que é uma fichinha de mantenedores. E nós queremos e precisamos de mantenedores que adotantes, não é? Adotantes que adotem o Projeto Vida. Esses outros projetos aqui, são tantos, Paraná é abençoado nesse sentido. Os missionários que estão em campo, imparáveis, adotem em oração ou ofertando. E quem sabe nessa noite Deus tocou no seu coração para isso. Eu quero fazer um desafio abertamente, né? Permissão do pastor, a bênção do pastor, com certeza. E eu gostaria de saber, quem gostaria nessa noite de ofertar para missões? É preencher esta ficha aqui, colocar o nome, né? Data de nascimento, essas coisas aí, bem tranquilo. E você pode, através de um valor inicial aqui de R$30, ou seja, R$1 por dia, não é? R$30 hoje, você não compra muita coisa, não dá para fazer um grande lanche, não é verdade? Mas você pode investir na vida do missionário, para que ele possa continuar imparável, incansável na obra de Deus. E você pode ser esse adotante de missões, adotando em oração, preenchendo essa ficha, ou mesmo financeiramente. Você pode contribuir R$30, R$40, R$50, o valor que você quiser, através de boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta, né, automático, na conta corrente, como você quiser. Eu quero perguntar para você, quem gostaria nessa noite? Levante a sua mão. Alguém vai chegar? Amém, aqui ó, nós temos aqui, os irmãos aqui à frente, pode chegar. Mais alguém? Desse lado aqui, alguém? Lá atrás, a irmã lá, por favor, alguém chegue. Você vai ganhar de brinde já uma canetinha, tá bom? Do Projeto Vida, olha só, para você lembrar também de nós estar orando. Mais alguém aí que eu não vi, por favor, mantenha a sua mão levantada. Amém, lá atrás, ó. Levante sua mão, querido, por favor, isso. Mais alguém desse lado aqui, alguém? Não vou insistir muito, só. Mais alguém aqui? Não sei se levantou a mão. Mantenha a sua mão levantada um pouquinho aí, que eles já chegam. Você já vai ganhar uma canetinha do projeto, para você lembrar da gente, estar orando. E já aproveita para preencher a ficha, ok? Eu quero, terminando essa parte, quero agradecer a esta igreja mais uma vez, pelo amor que vocês têm por mim. A Rosana pastor estava planejando, juntando todas as forças que tinha, né, para ela estar aqui. Ela queria estar aqui, né, queria estar aqui hoje, mas não foi possível, né? Mas vamos orar, né? Uma hora dá certo. Ela tem alguns impedimentos, questão de saúde aí, mas Deus tem abençoado, nos dado vitórias, e vamos indo em frente. Ela sempre, como diz o pastor, ela sempre está cantando, assistindo os cultos. A alegria dela é o Senhor, verdadeiramente. Eu agradeço pelas orações dos irmãos sobre a minha vida. Continuem orando por esta equipe. Eu dou testemunho que são
pessoas comprometidas com a obra de Deus, que fazem de tudo, mais de tudo, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, pastor, obrigado.